Ela tremia no banco de um carro velho com a filha febril nos braços. Ninguém parou, até que um Audi preto freou bem na frente deles, e aquele momento mudou tudo. Se inscreva no canal e deixe seu gostei nesse vídeo para continuar assistindo. Ana segurava o volante do Fiat Marea 98 com mãos trêmulas, os dedos roxos de frio. O carro, seu único abrigo, estava morto, o motor engasgando pela última vez horas atrás. No banco de trás, Clara, de 6 anos, tossia sem parar, o som rasgando o peito de Ana como uma faca. A menina tremia sob um cobertor puído, tão fino que revelava os ossinhos frágeis sob a pele. Lucas, de 14 anos, estava encolhido ao lado da irmã, os olhos fundos, o rosto marcado por lágrimas secas. O vidro embaçado do carro isolava a família do mundo, mas não do frio cortante que entrava pelas janelas quebradas. Ana tentou falar, mas a garganta travou. Eles não comiam há 2 dias, exceto por um pão amanhecido que Lucas roubara de uma lixeira. Vai ficar tudo bem, Ana sussurrou, mas sua voz era um fiapo, engolida pelo silêncio pesado. Clara tossiu novamente, o rostinho pálido brilhando de suor apesar do frio. Ana tocou a testa da filha, sentindo o calor febril. Seu coração disparou. Você tá quente, meu amor, disse tentando soar calma, mas o pânico vazava em cada sílaba. Lucas ergueu a cabeça, os olhos vermelhos de raiva e culpa. Eu vou buscar comida, mãe. Não aguento ver a Clara assim. Não, Lucas! Ana agarrou o braço do filho, as unhas cravando na jaqueta rasgada. Você não vai roubar de novo. Não vou deixar. Lucas puxou o braço, o rosto contorcido. E o que a gente faz então? Deixa ela morrer de fome? De frio? As palavras dele acertaram Ana como um soco. Ela abriu a boca, mas nada saiu. A verdade era pior que qualquer grito. Ela não tinha resposta. Um estrondo no vidro fez Ana pular. Um homem de meia idade, com um casaco caro e um olhar venenoso, bateu no carro com o punho. Sai daí, sua vagabunda! Isso aqui não é lixão para mendigo! Gritou, a voz cheia de nojo. Clara chorou, encolhendo-se contra Lucas, que cerrou os punhos, pronto para saltar. Ana segurou o filho com força, sussurrando, fica quieto, por favor. O homem cuspiu no capô e se afastou, mas suas palavras ficaram queimando mais que o frio. Ana sentiu o rosto arder de vergonha, os olhos marejados, mas engoliu as lágrimas. Não podia desabar. Não na frente deles. Naquela manhã, Lucas voltara com o pão roubado, as mãos tremendo enquanto o entregava. Desculpa, mãe. Era o único jeito, murmurou, as lágrimas escorrendo. Ana o abraçara, o cheiro de mofo do pão misturado com a culpa deles dois. Eles dividiram o pão em silêncio, cada pedaço um lembrete do quanto haviam caído. Agora, com o carro quebrado, até o frágil teto de metal, que chamavam de lar, estava perdido. Ana olhou para Clara, que tossia sem parar, os lábios azulados. Você vai ficar bem, meu anjo, prometeu, mas sua voz tremia. Ela rezou, como fazia todas as noites, mas as palavras pareciam ricochetear no teto enferrujado. Deus parecia um estranho. Do outro lado da rua, Eduardo, um milionário de 45 anos, observava de dentro de seu Audi preto. Ele parara para atender uma ligação, mas seus olhos foram atraídos para o carro velho. Viu Ana abraçando os filhos, o desespero em seus gestos, a forma como enxugava as lágrimas para protegê-los. Algo nele se quebrou. Ele desligou o telefone, o coração apertado. Lembrou-se de sua própria infância, da fome que o perseguira, das noites em que dormira na rua. Mas Ana não o viu. Ela estava perdida demais na própria dor. Ana tentou aquecer Clara com o calor do próprio corpo, mas o frio era implacável. O cobertor, cheio de buracos, era uma piada cruel. Lucas, ainda tremendo de raiva, murmurou, eu odeio isso, mãe. Odeio ser assim. Ana segurou o rosto dele, os olhos brilhando de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Você é forte, Lucas. Mais forte do que imagina.
A gente vai sobreviver. Mas as palavras soavam vazias, até para ela. Então, o pior aconteceu. Clara parou de tossir. O silêncio foi pior que qualquer som. Ana sacudiu a filha, o pânico tomando conta. Clara, Clara, acorda! A menina abriu os olhos devagar, fraca, mas viva. Ana a abraçou com força, chorando alto pela primeira vez. Lucas se juntou ao abraço, os três encolhidos no banco traseiro, como se o mundo lá fora não existisse. Mas o mundo existia e ele era cruel. O carro cheirava a mofo e desespero, o chão coberto de papéis amassados e roupas sujas. Ana olhou para os filhos, os rostinhos marcados pela fome, e sentiu algo se partir dentro dela. Eu não sei mais o que fazer, confessou, a voz quebrada. Clara, com a pouca força que tinha, segurou a mão da mãe. Você é a melhor mãe do mundo, sussurrou. Lucas baixou a cabeça, derrotado. Ana fechou os olhos, o peso de tudo esmagando-a. Ela queria gritar, queria fugir, mas não havia para onde ir. O carro, aquele pedaço de ferro enferrujado, era tudo o que tinham. Era o lar deles. E mesmo assim parecia um túmulo. Mas no fundo do abismo, Ana encontrou um fiapo de força. Ela abriu os olhos, limpou as lágrimas e disse, com uma convicção que não sabia de onde vinha: a gente vai dar um jeito, eu prometo. Clara sorriu, fraca, e Lucas assentiu, mesmo sem acreditar. Do outro lado da rua, Eduardo ainda observava, o celular esquecido no colo. Ele não sabia por quê, mas sentia que precisava fazer algo. Pela primeira vez em anos, seu coração falou mais alto que sua razão. A noite caiu, e o frio ficou ainda mais cruel. Ana abraçou os filhos, cantando uma canção de ninar que sua mãe cantava para ela, a voz tremendo. Clara adormeceu, mas Lucas ficou acordado, os olhos fixos no nada. Ana olhou para o teto do carro, as rachaduras no metal como cicatrizes de uma vida que ela não escolhera. Ela não sabia como, mas jurou que encontraria uma saída, mesmo que doesse, mesmo que custasse tudo. O frio da manhã cortava como vidro, e Ana acordou com Clara tossindo nos braços. O som era um punhal, cada espasmo da filha lembrando-a do quanto estavam frágeis. No banco de trás do Fiat Marea, Lucas dormia encolhido, a testa franzida, como se até os sonhos o atormentassem. O carro cheirava a mofo e desespero. O cobertor rasgado jogado sobre os três como uma bandeira de rendição. Ana tocou a testa de Clara, ainda quente, e sentiu o peito apertar. Você vai melhorar, meu anjo. Sussurrou, mas a promessa soava frágil, como se o vento pudesse levá-la. Ela olhou pelo vidro embaçado. A rua estava viva, com carros passando e pedestres apressados, mas ninguém olhava para o Marea enferrujado. Ana sentiu-se invisível, um fantasma preso num túmulo de metal. Então, um movimento chamou sua atenção. O homem do Audi preto estava lá de novo, parado do outro lado da rua. Eduardo, com um casaco de lã caro e olhos que pareciam carregar um peso próprio, observava a família. Ana franziu a testa, o instinto gritando para proteger os filhos. Quem era ele? Por que os encarava? Lucas acordou, esfregando os olhos. Mãe, a Clara tá pior, disse, a voz rouca. Ana assentiu, mordendo o lábio até sentir o gosto de sangue. Eu sei, vou dar um jeito. Mas como? O carro estava quebrado, o dinheiro acabara, e a febre de Clara não cedia. Lucas cerrou os punhos. Eu vou atrás de comida, não me impede. Antes que Ana pudesse protestar, ele abriu a porta e correu para a rua, desaparecendo entre os prédios. Ana quis gritar, mas Clara tossiu novamente, fraca, os olhos semicerrados. Ela abraçou a filha com força, o coração disparado. Fica comigo, meu amor, por favor. Lágrimas escorriam, mas Ana as enxugou rápido. Não podia desabar. Não agora. Ela pegou um pedaço de papel amassado no chão do carro e viu um desenho de Clara. Uma casa com chaminé, flores na janela, uma família sorrindo. Ana apertou o papel contra o peito, a dor misturada com uma centelha de esperança.
Um dia a gente vai ter isso, prometeu mais para si mesma. Do outro lado da rua, Eduardo desligou o celular, ignorando a ligação de um cliente. Ele não conseguia tirar os olhos do carro. A imagem de Ana abraçando a filha o atingiu como um eco de sua própria infância. Ele se lembrou das noites na rua, do frio que parecia devorar os ossos, da mãe que lutara por ele até o último suspiro. Algo dentro dele se mexeu, uma urgência que ele não sentia há anos. Ele saiu do Audi e atravessou a rua, os sapatos caros pisando em poças sujas. Ana enrijeceu ao vê-lo se aproximar. Ela puxou Clara para mais perto, o corpo tenso. Eduardo bateu no vidro com cuidado, quase hesitante. Oi, eu trouxe comida, disse, levantando uma sacola de mercado. Sua voz era calma, mas Ana sentiu o coração disparar. Não queremos caridade, respondeu seca, o orgulho queimando apesar da fome. Eduardo não se moveu. Não é caridade. É só humanidade. Clara, fraca, ergueu a cabeça. Mãe, eu tô com fome, murmurou. Ana hesitou, o orgulho lutando contra o desespero. Ela abriu a porta, pegou a sacola e olhou para Eduardo, os olhos brilhando de vergonha. Obrigada, disse, quase inaudível. A sacola tinha pão fresco, leite e frutas. Ana deu um pão a Clara, que mordeu com dificuldade, os olhos brilhando de alívio. Mas Ana não comeu. Ela guardou o resto para Lucas, mesmo com o estômago gritando. Eduardo ficou ali, as mãos nos bolsos, sem saber o que dizer. Eu volto amanhã, prometeu antes de se afastar. Ana o observou, desconfiada. Por quê? Perguntou, a voz firme apesar do cansaço. Eduardo parou, olhou para ela e disse simplesmente, porque eu sei como é. Ele voltou para o Audi, deixando Ana com mais perguntas que respostas. Lucas voltou 1 hora depois, ofegante, com um saco de batatas roubado de um mercado. Ele parou ao ver a sacola de Eduardo. Quem deu isso? Perguntou, os olhos estreitos. Ana explicou, mas Lucas balançou a cabeça. Não confio nele, mãe. Ninguém ajuda de graça. Ana não respondeu. Ela queria acreditar em Eduardo, mas a vida a ensinara a esperar o pior. A noite chegou trazendo chuva. O carro, já quebrado, agora vazava, pingos gelados caindo no colo de Ana. Clara tossiu, o som mais fraco, mais perigoso. Ana a embrulhou no cobertor, mas o tecido molhado era inútil. Ela olhou para a sacola de comida, ainda intocada por ela. Coma, mãe, disse Lucas, a voz dura. Ana balançou a cabeça. É para vocês. Lucas bateu no banco frustrado. Você também precisa viver. Ana cedeu, mordendo um pedaço de pão. O gosto era tão bom que ela quase chorou. Mas a vergonha veio em seguida, pesada como chumbo. Ela, uma mãe, aceitando esmolas de um estranho. Olhou para Clara, que dormia com dificuldade, e para Lucas, que encarava a chuva com raiva. A gente vai sair disso, disse, a voz firme apesar de tudo. Lucas não respondeu, mas apertou a mão dela. Naquela noite, Ana não dormiu. Ela ficou olhando a chuva, o desenho de Clara na mão, pensando no estranho que prometera voltar. Quem era ele? Um anjo? Um oportunista? Ela não sabia. Mas pela primeira vez em meses, sentiu um fiapo de esperança. Talvez, só talvez, o destino tivesse pena deles. Ana acordou com o som da tosse de Clara, um eco cruel que parecia zombar de suas esperanças. A menina, encolhida no banco traseiro do Fiat Marea, tremia de febre, os lábios rachados e os olhos fundos. O carro, seu lar de ferro, estava úmido da chuva da noite anterior, o cheiro de mofo misturado com o desespero. Lucas dormia ao lado da irmã, a cabeça apoiada no vidro embaçado, o rosto marcado por uma raiva que não descansava. Ana tocou a testa de Clara, o calor febril queimando sua mão. Você vai ficar bem, meu amor, sussurrou, mas a voz tremia, carregada de medo. Lá fora, a cidade acordava, indiferente. Ana olhou para a sacola de comida que Eduardo, o estranho do Audi, deixara na noite anterior. O pão estava quase acabando e o leite não duraria o dia.
Ela pensou em Lucas, que roubara batatas por desespero, e sentiu o peito apertar. Eu não vou deixar você fazer isso de novo, murmurou para si mesma, decidida. Mas como? Sem dinheiro, sem carro, sem nada além de promessas vazias, Ana sentia-se sufocada. Um toque no vidro a fez pular. Era Eduardo de volta, com uma bolsa térmica e um olhar que misturava determinação e hesitação. Ana abriu a porta, o corpo tenso, o orgulho lutando contra a necessidade. Trouxe remédios para a febre e mais comida, disse ele, a voz calma, mas firme. Ana olhou para a bolsa. Xarope, termômetro, cobertores novos. Sua garganta fechou. Por que está fazendo isso? Perguntou a voz dura, quase acusadora. Eduardo sustentou o olhar. Porque ninguém merece viver assim. Clara, fraca, ergueu a cabeça. É o moço do pão? Perguntou a voz rouca. Ana assentiu, forçando um sorriso. Ela pegou o xarope, mediu a dose com mãos trêmulas e deu a Clara, que engoliu com dificuldade. Obrigada, moço, disse a menina, os olhos brilhando apesar da fraqueza. Eduardo sorriu, mas havia algo em seu olhar, uma dor antiga, talvez. Ana percebeu, mas não perguntou. Não era hora. Lucas acordou, o rosto fechado ao ver Eduardo. Ele de novo? Murmurou, cruzando os braços. O que ele quer, mãe? Ninguém dá nada de graça. Ana lançou um olhar de advertência, mas Lucas não recuou. Fala, cara, qual é a tua? Eduardo não se alterou. Quero ajudar, só isso. Lucas bufou, descrente, mas ficou quieto quando Ana o encarou. Eduardo se agachou ao lado do carro, olhando para Clara. Você desenha, né? Vi um papel ontem. Clara assentiu, tímida, e pegou um desenho amassado. A casa dos seus sonhos com flores e uma chaminé. É linda, disse Eduardo, a voz suave. Ele devolveu o desenho e olhou para Ana. Vocês não podem ficar aqui. Tenho um quarto de hotel reservado para vocês, só por uns dias. Ana enrijeceu, o orgulho gritando. Não precisamos de esmola. Eduardo balançou a cabeça. Não é esmola. É um começo. O silêncio pesou. Ana olhou para Clara, que tossiu novamente, e para Lucas, que parecia pronto para explodir. Ela pensou no frio, na fome, na febre que não cedia. Engoliu o orgulho, as lágrimas queimando. Tá bom, disse, quase inaudível. Eduardo assentiu sem sorrir. Pego vocês em 1 hora. No hotel, Ana sentiu o chão tremer sob os pés. O quarto era simples, mas tinha camas limpas, cobertores quentes e um banheiro com água quente. Clara riu pela primeira vez em semanas, correndo para a cama. É tão macio, mãe. Ana abraçou a filha, as lágrimas caindo livremente. Lucas, porém, ficou na porta, os braços cruzados. Isso não muda nada. Ele vai querer algo em troca. Ana não respondeu. Ela deu o remédio a Clara, que adormeceu em minutos, a respiração mais calma. Pela primeira vez em meses, Ana sentiu um alívio tão grande que doía, mas a dúvida de Lucas ecoava nela. Por que Eduardo fazia isso? Ela olhou pela janela do hotel, vendo uma areia lá embaixo, um lembrete de tudo o que haviam perdido. Naquela noite, enquanto Clara dormia e Lucas lia um folheto do hotel, Ana ouviu vozes no corredor. Era Eduardo, falando com um homem de terno. Quero algo permanente para eles, disse Eduardo, a voz baixa. Um apartamento, talvez, mas sem pressionar. Ana franziu a testa, o coração disparado. Ela voltou para o quarto, a mente girando. Um apartamento? Era bom demais para ser verdade. Lucas, que ouvira tudo, olhou para Ana. Tá vendo? Ele tá tramando algo. Ana balançou a cabeça. Ou talvez ele só queira ajudar, mas a dúvida permanecia como uma sombra. Ela olhou para Clara, agora dormindo em paz, e decidiu que por enquanto aceitaria a ajuda, mas ficaria de olhos abertos. Antes de dormir, Ana pegou o desenho de Clara e o alisou com cuidado. A casa dos sonhos da filha parecia um pouco mais próxima, mas ainda tão distante. Ela fechou os olhos, a promessa de Eduardo ecoando. Um começo, ele dissera. Talvez fosse. Ou talvez
fosse apenas mais uma ilusão. Ana acordou com o coração na garganta, o silêncio do quarto de hotel a sufocando. Sem o barulho da chuva ou o ronco do vento entrando pelas janelas quebradas do Fiat Marea, tudo parecia errado. Clara dormia na cama ao lado, o rostinho menos pálido, a respiração mais calma, graças ao remédio. Lucas estava sentado na cadeira, os olhos fixos na porta, como se esperasse Eduardo aparecer a qualquer momento. Ana tocou a mão da filha, aliviada, mas o peso no peito não ia embora. O hotel era um alívio, mas também uma corrente, uma dívida que ela não sabia como pagar. "Você tá bem, mãe?" perguntou Lucas, a voz baixa, mas carregada de desconfiança. Ana assentiu, forçando um sorriso. "Tô, e a Clara tá melhor." Lucas bufou, cruzando os braços. "Por enquanto, até esse cara mostrar o que quer." Ana quis responder, mas as palavras morreram na garganta. Ela também tinha dúvidas, mas a imagem de Clara tossindo no carro a fazia engolir o orgulho. Por enquanto, precisava aceitar a ajuda. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o quarto simples. Ana olhou ao redor. As camas com lençóis limpos, o carpete gasto, mas limpo, o banheiro com sabonete que cheirava a lavanda. Era mais do que tiveram em meses, mas cada detalhe a lembrava de que nada ali era deles. Ela pegou o desenho de Clara, ainda amassado, e alisou o papel com cuidado. A casa dos sonhos da filha, com flores, chaminé e um sol brilhante, parecia zombar dela. "Um dia", sussurrou mais para si mesma. Eduardo bateu à porta, pontual como prometera. Ana abriu. O corpo Ele tenso. Segurava uma sacola de roupas novas e um envelope. "Bom dia! Trouxe algo para vocês se arrumarem. E isso", disse, entregando o envelope, "é a chave de um apartamento. Aluguei por 3 meses. Dá para respirar enquanto planejam o próximo passo." Ana congelou, as mãos tremendo ao pegar a chave. "Um apartamento?" perguntou, a voz quase falhando. Eduardo assentiu. "Não é permanente, mas é um começo." Lucas se levantou, os olhos estreitos. "E o que você ganha com isso? Ninguém gasta tanto dinheiro por nada." Eduardo olhou para ele calmo. "Eu ganho a chance de fazer algo que importa. Só isso." Lucas abriu a boca, mas Ana o interrompeu. "Chega, Lucas. Ele está ajudando." Ela olhou para Eduardo, dividida entre gratidão e medo. "Obrigada, mas por quê? De verdade." Eduardo hesitou, o olhar distante. "Eu já estive onde vocês estão. Sei como é." Ana não perguntou mais. Algo na voz dele, crua, verdadeira, a fez acreditar mesmo que por um instante. Clara acordou, esfregando os olhos. "A gente vai para uma casa?" perguntou a voz fraca, mas esperançosa. Ana sorriu, as lágrimas queimando. "Por enquanto, sim, meu amor." Clara correu para o desenho apontando. "Como essa?" Ana riu, o som estranho até para ela. Quase. O apartamento era pequeno, num prédio simples, mas para Ana era um palácio. O chão de tacos rangia, as paredes tinham marcas de tinta descascada, mas havia uma cozinha, um banheiro e 2 quartos com camas de verdade. Clara entrou correndo, rindo, e começou a espalhar seus desenhos pelas paredes. "Olha, mãe, minha casa!" Ana a abraçou, o coração apertado. Lucas, ainda desconfiado, ficou na porta, examinando cada canto como se procurasse uma armadilha. Naquela tarde, Ana conseguiu um emprego temporário numa lanchonete, servindo café e limpando mesas. O salário era baixo, mas era um começo. Ela voltou ao apartamento exausta, mas com um brilho nos olhos que não sentia há meses. "Vou pagar você, Eduardo", disse, quando ele apareceu para verificar se estavam bem. Ele balançou a cabeça. "Não precisa, use o dinheiro para vocês." Ana insistiu. "Eu vou, não gosto de dever." Eduardo sorriu, quase triste. "Tá bom, mas primeiro cuide deles." Lucas, que ouvia tudo, revirou os olhos. "Ele tá te comprando, mãe." Ana suspirou, cansada. "Ele tá dando uma chance, Lucas. Não joga isso fora."
Mas as palavras de Lucas ecoavam. E se fosse uma armadilha? E se Eduardo quisesse algo em troca? Ana afastou o pensamento, focando em Clara, que colava mais um desenho na parede. Naquela noite, um vizinho bateu à porta. Era um homem de meia idade, com uma expressão azeda. "Vocês são os mendigos que o ricaço trouxe?" perguntou, a voz cheia de desprezo. Ana enrijeceu, segurando a mão de Clara. "Somos uma família. Isso aqui é nosso lar." O homem riu, cruel. "Por enquanto, gente como vocês não dura em lugar assim." Ele se afastou, mas as palavras ficaram cortando fundo. Ana fechou a porta, o rosto queimando de vergonha. Clara, confusa, perguntou: "Por que ele falou isso, mãe?" Ana se agachou, sorrindo apesar da dor. "Porque ele não sabe quem a gente é, mas a gente vai mostrar." Lucas, que ouviu tudo, cerrou os punhos. "Eu odeio isso. Odeio depender dele." Ana tocou o ombro do filho. "Então vamos lutar para não depender. Mas agora a gente aceita a ajuda." Eduardo voltou no dia seguinte, trazendo um caderno e uma caneta. "Quero te ensinar algo", disse a Ana. Ele passou a tarde explicando como organizar finanças, fazer orçamentos, planejar. Ana ouviu fascinada, sentindo uma confiança que não conhecia. "Você é boa nisso", disse Eduardo, quando ela fez um plano para o salário da lanchonete. Ana riu tímida. "Nunca fui boa em nada." Ele balançou a cabeça. "Você é boa em sobreviver. Isso é mais que a maioria." Mas a alegria durou pouco. Naquela noite, Ana descobriu que o apartamento era temporário. O proprietário havia avisado que o contrato de aluguel duraria apenas 3 meses. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. "3 meses?" perguntou com a voz trêmula. O corretor assentiu, sério. "Depois disso, vocês precisam sair, a menos que consigam pagar o aluguel." Ana balançou a cabeça em silêncio. O medo, que por um tempo havia adormecido, voltou, frio, pesado, sufocante. Ela não contou a Lucas nem a Clara. Não queria apagar o sorriso deles, mas enquanto arrumava a cama de Clara, encontrou um desenho novo. A família, com Eduardo, em frente à casa dos sonhos. Ana segurou o papel, as lágrimas caindo. "Você tá bem, mãe?" perguntou Clara, abraçando-a. Ana sorriu, enxugando o rosto. "Tô, meu amor, tô." Naquela noite, Ana ficou acordada, olhando a chave do apartamento. 3 meses. Era pouco tempo, mas era uma chance. Ela pensou em Eduardo, na bondade que ainda não entendia, e jurou que faria valer a pena. Por Clara, por Lucas, por si mesma. Ana acordou com o coração apertado. O silêncio do apartamento novo tão estranho quanto o barulho do Fiat Marea. A cama era macia, o quarto cheirava a limpeza, mas nada disso apagava o peso que carregava. Clara dormia ao lado, a febre finalmente cedendo, os desenhos espalhados pela parede como pequenos faróis de esperança. Lucas, sentado na cozinha, tomava café preto, os olhos fundos de quem não dormia direito. Ana sabia por quê. A bondade de Eduardo, o milionário que os tirara da rua, era uma corrente invisível. Cada ajuda dele parecia uma dívida que Ana não sabia como pagar. "Você tá pensando nele de novo, né?" perguntou Lucas, a voz cortante. Ana suspirou, servindo-se de café. "Tô pensando em como manter isso aqui, Lucas. O aluguel acaba em 3 meses." Ele bateu a xícara na mesa, o som ecoando. "E você acha que esse cara vai te dar tudo de graça? Ele quer algo, mãe. Sempre querem." Ana fechou os olhos, cansada. "Talvez ele só queira ajudar. Nem todo mundo é ruim." Lucas bufou, mas não respondeu. O silêncio entre eles era mais pesado que qualquer grito. Na lanchonete, Ana limpava mesas, o uniforme apertado, cheirando a gordura. O trabalho era exaustivo. O salário mal cobria comida, mas ela sorria para os clientes, escondendo a dor nas costas e o medo do futuro. Durante o intervalo, pegou o caderno que Eduardo lhe dera e revisou o orçamento. Cada número era uma batalha. Fraldas para Clara, material escolar, aluguel. Ela cerrou os punhos, decidida. "Vou dar um jeito", murmurou, mas a voz tremia.
Clara, na escola, enfrentava suas próprias lutas. As crianças riam de suas roupas remendadas, chamando-a de menina do carro. Ela segurava as lágrimas, apertando o desenho da casa dos sonhos. Minha mãe é forte, disse a uma colega que zombava, a voz firme apesar do choro preso. Mas ao voltar para casa, desabou nos braços de Ana. Por que elas são más, mãe? Ana a abraçou, o coração partido. Porque não conhecem a gente, mas você é mais forte que elas. Lucas, enquanto isso, começou a trabalhar como entregador, pedalando uma bicicleta emprestada pelas ruas. Ele entregava pacotes sob o sol escaldante, o suor misturado com raiva. Não vou depender daquele cara, repetia como um mantra. Mas no fundo, sabia que o apartamento, a comida, até a cama onde dormia, vinham de Eduardo. Cada pedalada era um grito contra a vergonha que sentia. Eduardo apareceu à noite trazendo livros para Clara e uma oferta que fez Ana gelar. Quero pagar um curso técnico para o Lucas. Ele é esperto, pode ter um futuro. Ana hesitou, o orgulho gritando. Você já fez muito. Não posso aceitar mais. Lucas, que ouvia da cozinha, entrou furioso. Eu não preciso da tua caridade, gritou, o rosto vermelho. Eduardo permaneceu calmo. Não é caridade, é uma chance, você decide. Lucas saiu batendo a porta, deixando Ana com o coração na mão. Naquela noite, Ana sentiu uma tontura forte enquanto arrumava a cozinha. Ignorou, atribuindo ao cansaço, mas o mundo girou. E ela caiu, o prato se espatifando no chão. Clara correu, assustada. Mãe, o que aconteceu? Ana sorriu, fraca. Tô bem, meu amor. Só tropecei. Mas a verdade era pior. Ela estava adoecendo, o corpo exausto de meses de fome e luta. Não contou a ninguém, com medo de preocupar os filhos. No dia seguinte, Clara, com lágrimas nos olhos, encontrou Eduardo na portaria do prédio. Moço, salva a minha mãe, pediu, a voz tremendo. Ela está doente, mas não fala. Eduardo franziu a testa, preocupado. Ele levou Ana a uma clínica, pagando a consulta apesar dos protestos dela. O médico foi claro. Estresse, desnutrição, anemia. Você precisa descansar e se alimentar direito, disse. Ana riu, amarga. Descansar com 2 filhos para criar? Na volta, no carro de Eduardo, Ana quebrou o silêncio. Por que você faz isso? Eu não sou nada para você. Ele parou o carro, os olhos fixos no horizonte. Eu cresci na rua como vocês. Minha mãe morreu me protegendo. Eu prometi que se saísse daquela vida, ajudaria quem pudesse. Ele virou-se para ela, a voz firme. Você não é nada. Você é tudo. Você é como ela. Ana sentiu as lágrimas virem, mas as segurou. Pela primeira vez, viu Eduardo não como um estranho, mas como alguém que entendia sua dor. Obrigada, disse, a voz rouca. Ele assentiu, sem sorrir. Cuide de você, seus filhos precisam. De volta ao apartamento, Lucas esperava, o rosto menos duro. Desculpa por ontem, murmurou. Mas eu não quero ser um peso. Ana o abraçou, forte. Você nunca vai ser um peso, nunca. Clara, que desenhava na sala, correu para se juntar ao abraço, rindo. Por um instante, o apartamento pareceu um lar de verdade. Mas o medo voltou à noite. Ana olhou o orçamento, os números dançando como fantasmas. 3 meses. O aluguel acabaria e o salário da lanchonete não bastava. Ela pensou na oferta de Eduardo para Lucas, na consulta paga no apartamento. Cada gesto dele era um presente, mas também uma pressão. E se não conseguisse retribuir? E se tudo desmoronasse? Antes de dormir, Ana pegou o desenho de Clara, a casa dos sonhos brilhando no papel. Ela traçou as linhas com o dedo, o coração apertado. Um dia, sussurrou, mas pela primeira vez, acreditou que talvez fosse possível. Não por Eduardo, mas por ela mesma. Ela fechou os olhos, o peso da bondade de Eduardo ainda a sufocando, mas agora com um toque de esperança. Ana acordou com o estômago embrulhado, o peso das palavras de Eduardo ainda ecoando. Ele crescera na rua como ela. A revelação, dita com uma dor crua no carro, a fazia enxergá-lo de outra forma.
mas também a sufocava. Cada gesto dele, o apartamento, os remédios, a consulta paga, era uma ponte para um futuro que Ana queria desesperadamente, mas temia não merecer. No quarto, Clara dormia, os desenhos espalhados pela cama como promessas frágeis. Lucas, na cozinha, limpava a bicicleta que usava para entregas, o rosto fechado. Ana tocou a testa da filha, aliviada ao sentir a febre quase sumida, mas o próprio corpo gritava de exaustão. Ela ignorou, como sempre fazia. "Você tá bem, mãe?" perguntou Lucas, sem tirar os olhos da bicicleta. Ana assentiu, forçando um sorriso. "Tô. E você? Tá pensando no curso que o Eduardo ofereceu?" Lucas parou, os ombros tensos. "Não quero nada dele. Eu dou o meu jeito." Ana suspirou, o cansaço pesando mais que o orgulho. "Às vezes, aceitar ajuda é ser forte, Lucas." Ele não respondeu, mas o silêncio era mais suave que sua raiva usual. Na lanchonete, Ana servia café, o uniforme colando na pele suada. O chefe, um homem de voz grossa, elogiou seu trabalho. "Se continuar assim, pode virar contrato fixo", disse. Ana sentiu o coração disparar, uma esperança tímida nascendo. Um emprego fixo mudaria tudo. Comida garantida, escola para Clara, talvez até o aluguel. Mas o medo veio logo atrás. E se não desse certo? E se o apartamento com seus 3 meses de prazo fosse apenas um sonho passageiro? Clara, na escola, colava um desenho novo na parede da sala. A professora sorriu, mas uma colega riu apontando. "Você ainda acha que vai ter uma casa de verdade?" Clara segurou as lágrimas, a mão apertando o lápis. "Vou sim. Minha mãe tá lutando." Ela voltou para casa com o desenho amassado, mas não contou nada a Ana. Em vez disso, abraçou a mãe, o rostinho escondendo a dor. Ana sentiu o aperto, mas não perguntou. Sabia que Clara, como ela, guardava o sofrimento para proteger quem amava. Eduardo apareceu à noite, trazendo um bolo para Clara. "Ouvi dizer que você gosta de desenhar", disse sorrindo. Clara, tímida, entregou-lhe um desenho, a família, com ele ao lado numa casa com flores. Eduardo segurou o papel, os olhos brilhando. "É o melhor presente que já ganhei." Ana observou, dividida entre gratidão e dúvida. Ele era tão genuíno, mas a vida a ensinara a esperar o pior. Enquanto Clara cortava o bolo, Ana puxou Eduardo para o corredor. "Você disse que esteve na rua. Como saiu disso?" Ele hesitou, o olhar distante. "Minha mãe morreu me protegendo. Um estranho me deu uma chance, uma casa, uma escola. Ele não pediu nada em troca, mas eu prometi que, se tivesse poder, faria o mesmo." Ele olhou para Ana firme. "Você e seus filhos são minha promessa." Ana sentiu um nó na garganta. "E se eu não conseguir retribuir?" Eduardo balançou a cabeça. "Você já está retribuindo. Está lutando." A conversa foi interrompida por um estrondo na portaria. Um homem bêbado e agressivo batia na porta do prédio. "Ana, sei que está aí. Me deve dinheiro." Ana gelou, reconhecendo a voz. Era João, um primo distante que a abandonara quando ela perdeu tudo. Lucas apareceu, os punhos cerrados. "Quem é esse cara, mãe?" Ana tremia, mas respondeu. "Ninguém. Fica com a Clara." Eduardo, porém, desceu com ela. Na portaria, João gritava, o rosto vermelho. "Você tá vivendo bem agora, né? Me paga o que me deve." Ana enfrentou-o, a voz firme apesar do medo. "Eu não te devo nada. Você me deixou na rua." João riu, cruel. "E agora tá com um ricaço? Me dá o dinheiro ou conto para todo mundo que você é uma aproveitadora." Eduardo deu um passo à frente, a voz fria. "Saia daqui, agora, ou chamo a polícia." João hesitou, mas recuou, cuspindo no chão. De volta ao apartamento, Ana desabou na cadeira, as mãos tremendo. Clara, assustada, abraçou-a. "Ele vai voltar, mãe?" Ana balançou a cabeça, forçando um sorriso. "Não, meu amor, tá tudo bem." Mas não estava. A vergonha queimava, e o medo de João espalhar mentiras a sufocava. Lucas, que ouvira tudo, olhou para Eduardo. "Você enfrentou ele? Por quê?" Eduardo respondeu simples. "Porque vocês são família agora."
Naquela noite, Clara organizou uma festa para Eduardo com bolo e desenhos. Ela cantou uma música da escola, a voz doce enchendo o apartamento. Ana riu, as lágrimas caindo, e Lucas, pela primeira vez, sorriu para Eduardo. O momento era frágil, mas real, como se o apartamento, mesmo temporário, fosse um lar. Ana olhou para Eduardo agradecida, mas a dúvida persistia. Ele era bom demais. E a vida nunca fora tão gentil. Antes de dormir, Ana revisou o orçamento, os números ainda assustadores. O emprego fixo era uma possibilidade, mas não uma certeza. Ela pensou em João, nas mentiras que ele poderia espalhar e no prazo do aluguel. 3 meses. Era pouco, mas era tudo. Ela pegou o desenho de Clara, a casa dos sonhos brilhando no papel, e jurou que lutaria. Por seus filhos, por si mesma e talvez por acreditar que Eduardo era quem dizia ser. Ana acordou com o coração leve, algo tão estranho que a assustou. O sol entrava pelas cortinas finas do apartamento, iluminando os desenhos de Clara nas paredes. A menina dormia, um sorriso suave no rosto. A febre agora uma lembrança. Lucas, na cozinha, preparava café, o cheiro misturando-se ao silêncio tranquilo. Ana tocou o caderno de orçamento, os números ainda apertados, mas menos assustadores. Na noite anterior, o chefe da lanchonete confirmara. O emprego era dela, fixo, com um salário que, se bem gerido, poderia sustentar o básico. Pela primeira vez em anos, Ana sentiu o chão sob os pés. "Bom dia, mãe", disse Lucas, entregando-lhe uma xícara. Ele parecia menos tenso, os ombros relaxados. "Tô pensando no curso que o Eduardo ofereceu. Talvez não seja tão ruim." Ana sorriu, o peito aquecido. "Você vai ser incrível, Lucas. Sempre foi." Ele desviou o olhar, tímido, mas o canto da boca subiu num quase sorriso. Na lanchonete, Ana trabalhava com uma energia nova. Ela anotava pedidos, limpava mesas, até cantava baixo enquanto varria o chão. Os clientes notavam, alguns deixando gorjetas que ela guardava com cuidado. "Você tá diferente", disse uma colega rindo. Ana apenas assentiu, mas no fundo sabia. Era a esperança. Frágil, mas real. Ela pensava em Clara, que voltara da escola com um brilhar nos olhos, contando sobre um concurso de desenho. "Se eu ganhar, mãe, vou te dar uma casa de verdade", dissera séria. Ana rira, mas a promessa da filha a marcara. Clara, na escola, desenhava com afinco, o lápis dançando no papel. O concurso era simples, mas para ela era tudo. "É para mostrar quem a gente é", explicou a professora, que sorriu tocada. As colegas que antes zombavam, agora olhavam com curiosidade, e Clara, pela primeira vez, sentiu-se vista. Ela guardou o desenho com cuidado, sonhando com o dia em que o mostraria à mãe. Lucas, enquanto isso, pedalava pelas ruas, entregando pacotes. Ele parou numa praça, o suor escorrendo, e abriu o folheto do curso técnico que Eduardo deixara. Mecânica automotiva. Ele imaginou consertando carros, talvez até o velho Maréia, e sentiu algo novo, orgulho. Pela primeira vez, aceitou que a ajuda de Eduardo não era uma fraqueza. "Vou fazer isso por ela", murmurou, pensando na mãe. Eduardo apareceu à noite, trazendo pizza. Clara correu para abraçá-lo, mostrando o desenho do concurso. "Você acha que eu vou ganhar?" Eduardo analisou o papel sério. "Se não ganharem, são loucos. É lindo." Ana riu, mas quando tentou pagar a pizza, Eduardo recusou. "Guarde para o seu fundo de casa", disse piscando. Ana balançou a cabeça, insistindo. "Eu pago minhas contas." Ele cedeu, mas o olhar dizia que não era necessário. A noite estava calma, mas um estrondo quebrou o silêncio. Fumaça subia do térreo do prédio. "Fogo!" gritou alguém no corredor. Ana gelou, puxando Clara e Lucas. "Peguem os desenhos, rápido!" Eles correram, o cheiro de queimado sufocando. Eduardo, que ainda estava lá, ajudou a guiá-los para fora, carregando a bolsa de Ana. No pátio, bombeiros já trabalhavam, a fumaça espessa subindo ao céu. O fogo, causado por um curto-circuito, destruiu o térreo, mas o apartamento deles foi poupado.
Ainda assim, pertences foram danificados pela água dos bombeiros. Ana olhou para o prédio, o coração apertado. Quase perdemos tudo. De novo. Eduardo tocou seu ombro. Vocês estão vivos, isso é o que importa. Ele passou a noite ajudando a salvar o que podia. O caderno de Ana, os desenhos de Clara, a bicicleta de Lucas. No dia seguinte, Ana reuniu a família. A gente vai reconstruir, juntos. Clara assentiu séria, e Lucas, pela primeira vez, olhou para Eduardo com respeito. Obrigado por ontem, murmurou. Eduardo sorriu cansado. De nada, garoto. Ana observou, percebendo que Eduardo era mais que um benfeitor. Ele era parte da luta deles, mesmo que ela ainda temesse depender tanto. Na escola, Clara descobriu que ganhara o concurso. O prêmio era pequeno, mas o desenho seria exposto na prefeitura. É para você, mãe, disse, entregando o certificado. Ana chorou, abraçando-a. Lucas, orgulhoso, prometeu. Vou te levar para ver, mana. Naquela noite, Ana olhou para o apartamento, ainda cheirando a fumaça, e sentiu uma força nova. O emprego, o curso de Lucas, o talento de Clara, eram sementes de um futuro que ela começava a acreditar. Antes de dormir, Ana pegou o caderno, agora manchado de água, e traçou um novo plano. O aluguel ainda era uma sombra, mas ela jurou que lutaria. Por seus filhos, por si mesma. E talvez por Eduardo, que acreditava neles quando ela mesma duvidara. Ana acordou com o cheiro de fumaça ainda grudado nas roupas, um lembrete do incêndio que quase destruiu tudo. O apartamento, embora salvo, tinha marcas de água nas paredes e o chão rangia com o peso da umidade. Clara dormia, abraçada a um desenho novo, enquanto Lucas, na cozinha, limpava a bicicleta, os olhos distantes. Ana tocou o caderno de orçamento, agora com páginas coladas pela água, e sentiu o medo voltar. O emprego fixo era uma luz, mas o aluguel de 3 meses era uma contagem regressiva. E Eduardo, sua bondade era um farol, mas também uma sombra. E se houvesse um preço? Você está preocupada, né? Perguntou Lucas, sem olhar. Ana suspirou, servindo café. Sempre tô, mas a gente vai dar um jeito. Lucas assentiu, mas a tensão em seu rosto dizia mais. Eu pesquisei o Eduardo. Ele é limpo, mãe. Rico, mas sem escândalos. Mesmo assim, não confio. Ana franziu a testa. Você pesquisou ele? Lucas encolheu os ombros. Quero proteger a gente. Na lanchonete, Ana trabalhava com afinco, mas os boatos do incêndio chegaram aos colegas. Ouvi dizer que você mora de favor com um milionário, disse uma garçonete, o tom venenoso. Ana engoliu a raiva, limpando uma mesa com mais força. Não é da sua conta, mas as palavras doíam, ecoando as mentiras de João, o primo que ameaçara espalhar fofocas. Ela pensou em Clara, na escola, enfrentando risadas por suas roupas. E se os boatos chegassem a ela? Clara, na escola, ouviu cochichos. Ela mora com um cara rico. Aposto que a mãe dela... A frase ficou no ar, mas Clara cerrou os punhos, o desenho do concurso amassado na mochila. Minha mãe é honesta, gritou, as lágrimas caindo. A professora interveio, mas o dano estava feito. Em casa, Clara abraçou Ana, sem contar nada. Você é a melhor mãe, disse, a voz tremendo. Ana sentiu a dor da filha, mas não insistiu. Sabia que Clara, como ela, guardava o sofrimento. Lucas, pedalando pelas ruas, viu um cartaz do curso técnico. Ele parou, o coração acelerado. Vou fazer isso, decidiu, pensando na mãe e na irmã. Mas a dúvida sobre Eduardo persistia. Ele precisava saber mais. Na internet, encontrou artigos sobre a fortuna de Eduardo, mas nada sobre segundas intenções. Ainda assim, o medo de depender o corroía. Eduardo apareceu à noite, trazendo tintas para Clara. Para seus desenhos, disse, sorrindo. Clara correu para abraçá-lo, chamando-o de o coração anjo. Apertado. Ela puxou Eduardo para o corredor. Preciso saber de uma vez, o que você quer com a gente? Sua voz era firme, mas tremia.
Eduardo olhou nos olhos dela. Sério, quero que vocês tenham o que eu não tive. Uma chance. Não quero nada além de ver vocês de pé. Ana segurou as lágrimas. E se eu não conseguir? Ele respondeu suave. Você já está conseguindo. Os boatos no prédio pioraram. Um vizinho, o mesmo que os chamara de mendigos, espalhou que Ana era uma aproveitadora. Ela seduziu o ricaço, disse rindo. Ana ouviu, escondida no corredor, o rosto queimando. Ela quis gritar, mas o medo de Clara ouvir a parou. Em casa, confrontou Eduardo. As pessoas estão falando, isso está machucando meus filhos. Ele assentiu sério. Vou resolver isso, mas confia em mim. Ana quis acreditar, mas a sombra do medo era grande. Naquela noite, Eduardo reuniu os vizinhos na portaria. Ana e os filhos são uma família lutadora. Eu os ajudo porque acredito neles. Quem falar mal deles, responde para mim. O vizinho azedo calou-se envergonhado. Ana, que ouviu tudo, sentiu um alívio misturado com gratidão. Lucas, pela primeira vez, apertou a mão de Eduardo. Valeu, murmurou. Antes de dormir, Ana olhou o caderno, os números ainda apertados. Eduardo ofereceu comprar uma casa, mas ela recusou, o orgulho falando alto. Quero conquistar sozinha. Ele sorriu respeitando. Mas a ideia de uma casa, como no desenho de Clara, a fez sonhar. Ela fechou os olhos, o medo ainda lá, mas menor. Talvez Eduardo fosse a prova de que o mundo podia ser bom. Ana acordou com o coração disparado, o sonho ainda vívido. Uma casa, como no desenho de Clara, desmoronando sob suas mãos. O apartamento cheirava a tinta fresca, os desenhos de Clara cobrindo as paredes manchadas pelo incêndio. Clara dormia, abraçada a um lápis, enquanto Lucas, na cozinha, lia o folheto do curso técnico. Ana tocou o caderno de orçamento, os números agora mais organizados, mas o prazo do aluguel, menos de 2 meses, era uma faca no peito. Eduardo oferecera uma casa, mas o orgulho de Ana gritava. Ela queria conquistar sozinha. Você tá com cara de quem não dormiu, disse Lucas, entregando-lhe café. Ana sorriu fraca. Tô pensando na casa, no futuro. Lucas assentiu, o rosto mais leve. Eu me inscrevi no curso. Começo semana que vem. Ana abraçou-o, as lágrimas caindo. Você vai longe, meu filho. Ele sorriu tímido, mas orgulhoso. Na lanchonete, Ana trabalhava com afinco. O salário fixo agora uma certeza. Ela guardava cada centavo, sonhando com o dia em que pagaria o próprio aluguel. Mas o cansaço a consumia e a memória do incêndio a assombrava. E se tudo desmoronasse de novo? Ela pensou em Clara, que voltara da escola radiante. Seu desenho fora escolhido para uma exposição na galeria municipal. Vai ter um monte de gente, mãe. Você vai? Ana prometeu, o coração aquecido. Clara, na escola, preparava o desenho com cuidado, ignorando os olhares das colegas. É para minha família, disse a professora, a voz firme. Ela imaginava Ana e Lucas na galeria, orgulhosos, e até Eduardo, que chamava de anjo, mas em casa guardava um segredo. Ouvira os boatos sobre a mãe e temia que fossem verdade. Lucas, no curso, sentia-se vivo. Ele aprendia sobre motores, as mãos sujas de graxa, o futuro parecendo real, mas a oferta de Eduardo, a casa, o incomodava. Não quero caridade, disse a Ana, mas ela balançou a cabeça. Às vezes, caridade é só amor disfarçado. Lucas pensou nisso, o orgulho cedendo aos poucos. Eduardo apareceu à noite, trazendo ingressos para a exposição de Clara. Mas ele parecia diferente, mais pálido, os olhos cansados. Ana notou, preocupada. Você tá bem? Ele sorriu, fraco, só cansado. Mas Ana sentiu um frio na espinha. Ela puxou-o para o corredor. Você tá escondendo algo. Fala. Eduardo hesitou, mas cedeu. Tô com uns problemas de saúde. Nada grave, mas preciso desacelerar. Ana gelou, o medo de perdê-lo a sufocando. Na exposição, Clara brilhou. O desenho, uma casa com a família e Eduardo, aplaudido por todos. Ana chorou.
abraçando-a. Lucas, orgulhoso, sussurrou: "Você é demais, mana." Mas Ana notou Eduardo tossindo, o rosto cinza. Ela decidiu agir. No dia seguinte, organizou uma surpresa. Uma festa para agradecer Eduardo com bolo, desenhos e uma carta escrita por Clara. "Você é nossa família", leu a menina chorando. Eduardo segurou as lágrimas, a voz rouca. "Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês." Naquela noite, Eduardo revelou: "A casa seria doada, sem condições. Quero que seja de vocês, para sempre." Ana hesitou, o orgulho lutando. "Não sei se posso aceitar." Ele segurou a mão dela firme. "Você já conquistou. Isso é só um empurrão." Ana chorou, assentindo. A família se mudou, o coração leve, mas a saúde de Eduardo a preocupava. Ela jurou retribuir, não com dinheiro, mas com bondade. Ana acordou na casa nova, o sol entrando pelas janelas de vidro limpo, iluminando o chão de tacos brilhantes. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao café que Lucas preparava na cozinha. Clara, na sala, espalhava desenhos pelas paredes, rindo como Ana não ouvia em anos. A casa, doada por Eduardo, era simples, mas perfeita. 2 quartos, uma cozinha ampla, um quintal com espaço para flores. Ana tocou a chave pendurada no pescoço, um lembrete do milagre que os tirara do Fiat Maréia. Mas o peso no peito permanecia. Eduardo, com sua saúde frágil, era a sombra por trás da alegria. "Você está pensando nele, né?" perguntou Lucas, entregando-lhe uma xícara. Ana assentiu, os olhos distantes. "Ele deu tudo pra gente. E agora está doente." Lucas, agora mais calmo, tocou o ombro da mãe. "A gente vai ajudar ele, mãe. Como ele nos ajudou." Ana sorriu, orgulhosa. Lucas mudara. O curso técnico o transformando num jovem confiante, sonhando com um futuro como mecânico. Na lanchonete, Ana trabalhava com energia, o salário fixo sustentando a casa. Ela organizava o orçamento com cuidado, pagando contas e guardando para imprevistos. Mas sua mente estava em Eduardo. Ela descobrira por um amigo dele que a doença era grave, um problema no coração, talvez incurável. Ana sentiu o chão sumir, mas decidiu agir. "Ele nos deu uma vida. Vamos devolver esperança", disse a Lucas e Clara. Clara, na escola, preparava uma exposição dedicada a Eduardo. "É para mostrar que ele é um herói", disse a professora, os olhos brilhando. O desenho principal era a casa, com a família e Eduardo, um sol brilhante acima. Ana ajudou, colando cartazes pela cidade, convidando todos. Lucas, agora empregado numa oficina, prometeu pagar o transporte para Eduardo chegar à exposição. "Ele vai ver o que fez por nós", disse, a voz firme. Eduardo apareceu na casa, mais magro, os olhos cansados, mas com um sorriso. "Vocês estão bem?" perguntou, sentando-se com dificuldade. Ana segurou a mão dele, a voz tremendo. "Por sua causa. Mas agora é nossa vez de cuidar de você." Ele riu, fraco. "Eu tô em paz, Ana. Ver vocês aqui já é o suficiente." Mas Ana balançou a cabeça. "Não é. Você é família." Na exposição, Clara brilhou. A galeria estava cheia e o desenho de Eduardo como anjo arrancou lágrimas do público. Ele, sentado na primeira fila, chorou, a mão apertando a de Ana. "Vocês me deram um motivo para viver", disse, a voz rouca. Clara correu para abraçá-lo e Lucas, orgulhoso, entregou-lhe uma placa. "Para o homem que mudou nossas vidas." O público aplaudiu e Ana sentiu o coração transbordar. De volta à casa, Ana organizou uma campanha para ajudar outras famílias. Ela usava o tempo livre para arrecadar comida, roupas e contar sua história. "Se um estranho mudou minha vida, eu posso mudar outras", dizia. Lucas ajudava entregando doações e Clara desenhava cartazes. A campanha cresceu e Ana sentiu que honrava Eduardo, mesmo com ele cada vez mais fraco. Numa noite, Eduardo visitou a casa, o rosto cinza, mas sereno. "Eu tô partindo, Ana, mas vocês me deram tudo."
Ela chorou segurando a mão dele. Você nos salvou. Ele sorriu. Fraco. Vocês me salvaram primeiro. Dias depois ele partiu, deixando um vazio, mas também um legado. Ana olhou a casa, agora cheia de vida, e sentiu gratidão. Clara desenhava no quintal, Lucas consertava um carro na garagem e ela planejava a próxima campanha. O milagre de Eduardo viveria neles para sempre.